Olá, tudo bem com você? Eu acho que você se sentiu um pouco confuso com esse tema, não é? Entre na arca. Que arca? Do que a Ellen está falando? Eu estou olhando os noticiários da TV e não tem nenhuma arca. Onde que está essa arca? Não é mesmo? Mas você vai entender na, no vídeo de hoje sobre o que nós estamos falando. Talvez você não saiba, mas essa expressão entrar na arca tem a ver com estarmos preparados para a volta de Jesus. Conforme a gente vai estudar o tema de hoje, você vai perceber quantas semelhanças tem com a história de Noé e a volta de Jesus. Mas por que Deus pediu para Noé construir uma arca? Bem, para a gente estudar essa história de hoje, eu quero que você abra a Bíblia no primeiro livro, que é o livro de Gênesis. E lá no versículo 6 tem um título que diz assim: A corrupção no gênero humano. Gênesis 6, a partir do versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E lá no versículo 8 diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. No versículo 9: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 11: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ou seja, queridos, por que Deus ele pede para que Noé construa uma arca? Por tudo isso que a gente leu, porque a terra estava corrompida, porque havia somente maldade na terra. E Deus ele pede para que Noé construa uma arca, porque viria um dilúvio e acabaria com tudo que estava na terra, acabaria com toda a humanidade. E lá no capítulo 7 diz assim, no versículo 1: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E lá no versículo 16, queridos, do capítulo 7, diz assim, lá no finalzinho: E o Senhor fechou a porta após ele. Após quem? Após Noé entrar. Deus fechou a porta da arca. Interessante, queridos, quando a gente olha para essa história, que Deus, aqui a partir do versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis, Deus ele vai dando toda a descrição para Noé do tamanho que a arca deveria ser. E nós não vamos ler a descrição da arca, mas você pode conhecer em outro momento sobre a história. O fato é que Deus pede para que Noé construísse uma arca muito grande. E algo para a gente analisar. Se Deus sabia que somente Noé e sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, somente eles iriam entrar na arca, Deus pede para que Noé construa uma arca tão grande. Será que é porque Deus é um Deus misericordioso e até na última hora ele espera que nós aceitemos o seu convite à mudança e busquemos a salvação? Sabe, queridos, aqui no versículo 16 diz que Deus fechou a porta. E eu fiquei pensando que por muito tempo Noé, ele construiu a arca, a Bíblia não conta detalhes, mas por muito tempo Noé construiu a arca com seus filhos e as pessoas tiveram muito tempo de se arrepender, não é mesmo? Por muito tempo Noé ele pregou para as pessoas que um dilúvio estava próximo. Mas as pessoas não acreditavam. As pessoas tinham em mente que não chovia e que um dilúvio era algo impossível de acontecer. E com essa história, queridos, a gente vê que há um momento para nós acertarmos o chamado de Deus. Quando ele fechar a porta da arca, não tem mais como a gente tentar entrar na arca, a gente pedir perdão dos nossos pecados, a gente buscar pela salvação. Há um tempo para nos arrependermos e aceitarmos estarmos próximos de Cristo na sua volta. Há um tempo
em que precisamos nos arrepender e esse tempo é agora. Você acha que Noé, ele não pregou para aquela população por muitos anos? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro e encontrou favor diante de Deus. Então, Noé, ele com certeza pregou. Mas mesmo que ele não tivesse feito isso em palavras, mesmo que Noé não tivesse verbalizado isso às pessoas, era impossível que elas não soubessem sobre o dilúvio, porque o tamanho da construção era visível para muitas pessoas. E com certeza as pessoas, quando passavam ali próximo da construção, no mínimo perguntaram para Noé: o que você está fazendo? Então, mesmo que Noé não quisesse pregar, queridos, e a Bíblia não fala disso, mas mesmo que Noé não quisesse pregar, de alguma forma as pessoas sabiam que o dilúvio aconteceria. Sabe, queridos, essa história, ela mostra para nós que Deus, ele envia muitos Noés no nosso tempo para pregar a palavra dele. Mas de onde que eu estou tirando isso? Será que é da minha mente? Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24 fala sobre a volta de Jesus. E aqui, no versículo 37 de Mateus 24, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é Jesus que está falando. E lá no versículo 38 ele diz assim: porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, queridos, aqui nesse capítulo, a partir do versículo 32, tem um subtítulo que diz a parábola da figueira. Jesus, quando ele precisava falar alguns assuntos, ele falava por meio de parábolas, de histórias. E a volta dele é contada como uma parábola da figueira. Quando a gente olha ali para a figueira e vê que os ramos estão saindo, novos ramos, a gente identifica que a primavera está chegando. E quando a gente olha para alguma árvore e a gente vê que está caindo suas folhas ou que está nascendo novas folhas, nós identificamos que está se iniciando uma nova estação do ano. Então Jesus estava dizendo que nós devemos estar atentos aos sinais da volta dele. Hoje a gente não vai falar sobre os sinais da volta de Jesus, mas ele diz aqui nessa parábola que nós deveríamos estar atentos. E o que aconteceria antes da volta de Jesus? A mesma coisa que aconteceu antes do dilúvio. As pessoas estariam distraídas. Elas estariam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. E o que tem de errado nisso? Nada, queridos. Não tem problema nenhum nós casarmos, nós comermos, bebermos, estudarmos antes da volta de Jesus. Mas entenda aqui que no versículo 39 diz que eles só perceberam que Noé entrou na arca quando Noé já estava lá. Eles estavam distraídos com tantas coisas do mundo que eles sequer perceberam que um dilúvio viria. E muitas vezes isso tem acontecido conosco. Deus, ele tem mandado muitos Noés na nossa vida para dizer que Jesus vai voltar, para dizer que nós devemos nos preparar antes que Deus feche a porta, e nós estamos tão distraídos, correndo atrás de tantas coisas que nós queremos alcançar, que a gente pensa assim: não, Jesus não vai voltar. Nós estamos no ano de 2025 e tem pessoas ainda falando que Jesus vai voltar. Isso é mentira. Desde os tempos da minha avó eu escuto que Jesus vai voltar. Com relação à hora e o dia, queridos, não nos compete saber e nem proclamar uma hora e um dia para a volta de Jesus. Mas nós devemos estar preparados para a sua volta. Nós devemos estar alertas aos sinais da volta de Jesus e às pessoas que
pregam sobre isso. Da mesma forma, queridos, que aquelas pessoas poderiam ter tirado sarro de Noé, poderiam desacreditar em Noé, é o que acontece no mundo de hoje. Muitas vezes nós não damos credibilidade para o que a Bíblia tem para nos dizer. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, Jesus não vai voltar, isso é mentira. Já passou essa época, Jesus não vai voltar. Uma vez eu ouvi até uma piada dizendo assim, não, Jesus esqueceu o caminho da terra, ele não vai voltar. E sabe, queridos, da mesma forma que aconteceu no dilúvio, está acontecendo hoje. Deus tem enviado muitas pessoas para pregar, para falar, para nos alertar da volta dele, e nós estamos muito distraídos. Volto a dizer, não há problemas em fazermos planos. A nossa vida não pode parar porque a gente está aguardando a volta de Jesus. A gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, beber, podemos casar, constituir família, mas nós não podemos estar distraídos, queridos, a ponto de estar vivendo só nessa terra aqui, sem estarmos atentos aos sinais da volta de Jesus, sem estarmos olhando como a figueira se encontra. Interessante, queridos, que quando Deus ele pede para que Noé entre na arca com a sua família, você pode olhar para toda a história de vários homens da Bíblia, e o homem que teve mais sucesso foi Noé. Porque Noé ele conseguiu entrar na arca e levar a sua família também. E a mulher de Noé, e os filhos e as noras de Noé não entraram forçados. Eu fico imaginando, queridos, que conforme Noé construía a arca, e a Bíblia diz que Noé era um homem justo e reto, Noé fez com que a família entrasse na arca, porque aquilo que ele pregava era uma verdade que a família via nele. Não era coerente com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele acreditava. E Noé conseguiu fazer com que a sua família pudesse entrar na arca. E nós? Será que nós estamos pregando para a nossa família também? Será que nós estamos convidando nossa família a entrar na arca? Ou nós estamos preocupados somente com a nossa salvação? Sabe, queridos, ninguém vai para o céu forçado. Eu não vou levar ninguém na marra para o céu. Mas todos nós temos poder de influenciar as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Como que nós estamos influenciando as pessoas hoje? Será que nós estamos tendo uma imagem positiva para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com a nossa família, para com os nossos amigos? Será que nós estamos conseguindo fazer com que eles almejem estar dentro da arca? E você? Está se preparando para estar dentro da arca? Está se preparando para a volta de Jesus? Deus te abençoe.